Vamos começar aqui falando sobre as experiências que temos de quando estamos no vale. Bem, algumas pessoas passam de fato pelo vale ali. E eu quero propor hoje a vocês aprender com um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23. Salmo 23, versículo de 1 a 6, vem falando especificamente sobre a estrutura ou como a pessoa faz para sair do vale. E eu vou ler a vocês aqui, que é conhecido, e logo depois eu vou destrinchando aqui. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, me faz repousar. E para as águas tranquilas, me leva em paz. Está numa linguagem diferente aqui. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos aqui então por parte. Eu percebo que todo mundo sofre porque passa pelo vale. Todos nós passamos por algumas experiências do vale. E eu quero falar a vocês sobre justamente essas experiências de andar pelo vale da sombra e da morte. Deixa eu ver se eu pego uma outra Bíblia aqui na linguagem mais tradicional, a João Ferreira de Almeida, que é tradicional dos brasileiros aqui. Tá aqui. O texto deixa claro ao nos dizer, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. De fato, irmãos, a adversidade é uma parte inevitável da vida do crente. Todo mundo já passou ou vai passar por esse vale que o autor está declarando aqui. Quando as dificuldades elas começam a surgir no coração dos irmãos, começam a ter dificuldade na sua própria vida, às vezes você tende a perguntar por que Deus permitiu sofrer. Algumas pessoas pensam, por que será que Deus me permitiu passar por essa tribulação, por esse sofrimento? Se eu sou ovelha do bom pastor, se eu ando na senda do bem, por que você passa por esse sofrimento? Bem, pensando nisso, eu acredito que nós podemos até nos sentir, irmãos, abandonados quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos. E algumas pessoas chegam a esta conclusão de que eles foram abandonados pelo Senhor, Deus esqueceu de mim, porque eu estou sofrendo já durante alguns anos sobre esta causa, já tenho orado, parece que Deus esqueceu de mim. Mas a Escritura nos diz o contrário disso, de que Deus não se esqueceu de você, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Sabe? O Salmo 23, ele começa a descrever aqui o cuidado do amorável Deus, do bom pastor, sendo ele fiel como um bom pastor. Ele é eterno com a gente como um pai eterno conosco. Ele cuida do seu rebanho, mesmo que passemos pelas lutas. Essa passagem bíblica que a gente leu aqui do Salmo 23, né? Ela é um lembrete de que Deus sempre está com você. Então, quando você passar pelo vale, lembre-se que Deus sempre está com você, ele tem um propósito para cada adversidade que ele permite que sobrevenha a você. Então, há um propósito para as dificuldades na sua vida, não somente isso. O princípio bíblico é aprendamos mais. Aprendemos mais nas nossas experiências no vale do que quando nós estamos no topo da montanha. Eu julgo que os bons marinheiros, eles serão melhores forjados quando estiverem em alto mar no meio da tribulação. Bons marinheiros não são forjados em águas calmas. Então, bons cristãos não são forjados quando estão no topo da montanha. Bons cristãos são forjados quando eles passam pelo vale. E por isso eu estou trazendo à baila esse questionamento de viver e de passar pelo vale. Sabendo disso, esse princípio bíblico de que nós aprendemos, né, na experiência do vale,
Eu trouxe aqui duas experiências que, quando você está passando pela dor, pelo vale, elas são inevitáveis de você aprender. Você acaba aprendendo com duas experiências. A primeira delas, nós nos encontramos em circunstâncias difíceis por uma variedade de razão. Várias razões levam você a se encontrar em circunstâncias difíceis. Dentre elas, a nossa própria guerra espiritual. Lembre-se que eu me lembro que o pastor Valiante, ele sempre, ao falar conosco, ele diz que a doutrina principal que a Igreja Adventista tem, e o fundo das demais doutrinas, e por isso que ele julga ser uma doutrina principal, é que estamos vivendo no grande conflito. Ou seja, no conflito entre o bem e o mal. E todas as coisas são montadas em cima desse grande conflito, dessas dificuldades que passamos, que os seres humanos passam, que a humanidade passa. A salvação é com base nesse grande conflito. O perdão é com base nesse grande conflito. A lei de Deus foi dada para o povo que estava vivendo neste grande conflito. Então, ele coloca como suporte para toda o panorama do mundo e da vida humana o grande conflito. Sabendo disso, eu também percebo que nós nos encontramos em circunstâncias difíceis por uma variedade de razões. Dentre essas razões, a guerra espiritual é uma delas. Toda vez que você estiver passando pelo vale, perceba que você passa pelo vale por causa da guerra espiritual que existe entre o bem e o mal. E o inimigo está contra você nessa guerra. Se você quer ser e se propõe a ser uma pessoa de Deus, o inimigo se levantará, porque estamos nessa guerra contra o mal. E talvez você não perceba que você está passando por dor e aflição por causa dessa guerra contra o mal, por causa desse plano de fundo aí. Eu também percebo que, às vezes, as experiências que nós temos, nós passamos pelo vale da sombra e da morte, conforme o autor declara aqui, que a mão de Deus acaba nos guiando para esse vale. Uma vez falei a vocês, em um determinado sermão meu, de que as pessoas elas acabam indo para algumas situações difíceis. Por quê? Porque Deus as levou lá. Como é que é isso, pastor? Quem foi que levou os israelitas que saíram ali do Egito e foram para frente do Mar Vermelho? Quem foi que levou aquele povo lá, se não Deus? De um lado havia Piairote, Baal, Zefron, ou seja, deserto e montanha, e na frente havia o Mar Vermelho e atrás havia o Egito, os egípcios. Quem foi que levou aquele povo para aquela situação difícil, se não o próprio Deus? Bem, quando você for avaliar, irmãos, algumas lutas que você está enfrentando, perceba que talvez pode ser Deus que esteja levando você para fazer você alguém mais forte. Então não tema as dificuldades que sobrevier à sua vida. Tema sim passar as dificuldades sem ter a presença do Senhor. Por isso, quando eu olho para essa história de passar pelo vale da sombra e da morte, quando o autor de Salmo 23, Davi, declara, eu percebo que a mão de Deus guia as pessoas, inclusive, para situações difíceis, para tribulações. O caso de Jó é outra coisa que foi uma forma de Deus levar aquela tribulação a ele. Os 40 anos no deserto, onde eles estavam ali, será que Deus não tinha um GPS? Não, Deus tinha um GPS, Deus sabia como chegar, mas Deus deixou aquele pessoal sofrendo as tribulações, passando os 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus queria forjar um povo apropriado para entrar nessa santa cidade, nessa nova cidade, na cidade que emana leite e mel. Então, eu julgo que quando você passa por tribulação, às vezes é Deus levando você também lá. Sabe? Eu ainda vou mais além. Quando eu estou no vale, passando por esse vale de Salmo 23, eu também percebo que as experiências que eu tenho são experiências de que eu me encontro em situações difíceis por mais uma dessas razões. Quais delas? Eu me encontro porque outras pessoas levam-me a situações difíceis. Quantas vezes você já viu pessoas sofrendo por causa dos seus pais que não tiveram ali o ambiente bom na educação?
Quantas vezes você já deve ter visto pessoas levando outras para o mau caminho? Muitos dos nossos jovens começam a fumar, a beber e fazer as algazarras, não é sozinho. Muitas das vezes eles começam por conta das amizades que estão andando. Lembra que falei a você que o leão é forte, mas o leão não vence a floresta? Por que o leão não vence a floresta? Porque o ambiente é extremamente forte. Mesmo que ele seja um irmão crente muito forte, se ele viver num ambiente em que haja muito xingamento, em que haja muitas coisas nocivas, esse irmão vai acabar sendo levado por essas águas ruins. Por isso a importância de você avaliar quem está andando com seu filho, como estão falando, como estão agindo, porque eu penso que quem mais doutrina na sala não são os professores militantes, quem mais doutrina nas salas de aula são os próprios alunos, que acabam impactando, fazendo o menino xingar, fazendo o menino agir desse jeito, fazendo o menino andar daquela outra forma. Por quê? Porque, de fato, as ações dos outros levam você até o vale. Tem ações de outras pessoas que estão levando você até o vale. Por exemplo, há um texto bíblico que diz que as más conversações vão corromper os bons costumes. Ou seja, tudo aquilo que você ensinou para o seu filho, devido às amizades equivocadas que estão perto dele, vão acabar corrompendo as boas coisas que você ensinou, as coisas do Senhor. Daí então, você precisa avaliar que tipo de coisa ele está assistindo, que tipo de coisa ele está vivendo, qual é o ambiente que está, por quê? Porque isso vai impactar de forma direta na performance dele como crente. Então, tem outras pessoas que vão acabar te influenciando e te levando para uma situação difícil. Quem são essas outras pessoas? Tem amizade sua que vai te levar para um lugar errado. Tem parentes seus que vão te levar para um lugar errado, tem colegas seus que vão te levar para um lugar errado, tem patrão, tem ambiente de trabalho que vão te levar para um lugar nocivo e errado, te afastando do Senhor. Daí a importância de você compreender que quem te leva para o vale, não somente essa guerra espiritual do bem contra o mal, o inimigo tentando derrotar o ser humano, mas não somente isso, a mão de Deus também pode te levar para o vale, e também pessoas que não são santificadas, pessoas que fazem ações contra você, também levarão você ao vale. E por isso também percebo que a nossa própria rebelião também faz nos levar ao vale, faz nos cair no vale. Tem gente que é rebelde. Tem gente que o pastor fala, a Bíblia diz, estamos falando aqui, mas o irmão é cabeçudo. O irmão é cabeça dura. E por ele ser cabeça dura, o irmão acaba indo para esse chamado de vale, por conta da sua própria rebelião. Nós aqui, a irmã Rose sempre fala, beba sua água de manhã e tudo. Reforma de saúde, fazendo não sei o quê. Mas por conta da rebelião do próprio irmão, ele acaba comendo tudo que não presta, ele acaba não fazendo mais o exercício, ele acaba não mais medindo as coisas, não mais buscando, não fazendo os 8 remédios da natureza, como foi dito pelo irmão Bacelar. E por consequência, devido à sua rebeldia, a doença, a enfermidade chega à sua porta. Mais do que isso, nossa própria rebelião diante da vontade do Senhor, daquilo que Ele quer, faz-nos afastar desse caminho e nos levar ao próprio vale. É um fato que boa parte dos problemas que você tem são consequências exclusivas de suas péssimas escolhas. É um fato. Você tem um monte de problema? Sim, realmente pode ser uma outra pessoa que te levou esse problema. Deus pode ter te levado esse problema. De fato, vivemos num ambiente de bem contra o mal. Mas será que você não está vivendo o problema que você está vivendo porque você mesmo caçou de ir para lá? Você mesmo foi para lá? Bem, quando você olhar a história de hoje do Salmo 23, eu quero que você olhe a partir do vale, porque é o vale que ambienta ali as dificuldades humanas da ovelha e o bom pastor do Salmo 23. Eu também percebo, querido irmão, de que todo o vale é uma via de passagem. Então, quando você for olhar para o vale, quando você for passar pelo vale, quando você for passar pelas dificuldades, eu quero que você avalie da seguinte forma: é uma passagem.
Lembra que falei a você, você está nesse trabalho ruim, você está nesse ambiente ruim, mas não pense que você vai ficar nesse ambiente. Ele não é a finalidade. Ele é só uma passagem. E por isso que quando você olhar a sua dificuldade, o seu vale, perceba que ele é uma passagem e não é um destino. Ou seja, você não quer ficar nesse lugar ruim, mas você está passando por esse lugar ruim. Por quê? Porque você quer águas tranquilas, você quer coisas boas. Então, talvez você esteja passando por essa situação difícil em sua vida porque você quer coisas boas. Você não quer viver nesse ambiente ruim. E por isso, quando você for olhar a história de Salmo 23, avalie a sua vida diante disso. Veja, todo vale é uma via de passagem, não é um destino. Eventualmente, as dificuldades na vida do ser humano vão passar, irmãos. Certamente, os problemas que você tem irão passar. Então, quando você olhar para a história de Salmo 23 aqui, perceba, eu estou passando pelo vale, pastor. Eu estou numa situação difícil, pastor, com o meu filho, com minha filha, com meus parentes, com meu esposo, minha esposa. Eu estou com um problema nessa circunstância financeira, emocional, de saúde. Veja, isso é uma passagem, não é um destino. Não é um destino nem porque o bom pastor quer te levar para um vale de sombra de morte, mas também porque as próprias ovelhas não querem lá estar. Mas elas confiam no bom pastor, que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não temem mal nenhum, porque elas sabem que Deus está com ela, que o bom pastor está com elas. Então você precisa ter a consciência clara de que o Senhor está contigo quando você passar pelo vale. Veja, querido irmão, que Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale, ele não ia temer. Bem, eu quero que você, querido irmão, avalie a luz de quem anda pelo vale. Como eu faço, pastor? Eu preciso exercitar a minha confiança. Veja o que esse autor declara sobre confiança. Deus está buscando corações que sempre descansem no seu seio e, ao mesmo tempo, confiem nele, para que tudo o que ele deseja seja realizado em suas próprias vidas. É um fato, irmãos, de que você vai passar pelo vale, mas é uma passagem e não é um destino. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que confiem neles. Então, talvez você esteja passando pelo vale para exercitar sua fé, para exercitar sua confiança, para se tornar um marinheiro melhor, porque marinheiros bons não são treinados em águas calmas. Marinheiros bons são treinados em águas turbulentas. Crente bom é treinado na dificuldade. Então, não tema a dificuldade. Tema passar por ela sem ter o bom pastor do seu lado. Sabendo disso, o autor continua falando sobre esse tema de confiança. Tomou alguma resolução você? Você tomou alguma decisão, algum plano na sua vida você tem? Então considere o resultado e não as dificuldades. Olha só, às vezes eu tenho falado para algumas pessoas, olha, você quer fazer alguma coisa na sua vida, quer mudar algumas circunstâncias da sua vida, tem que fazer alguma coisa na sua casa, tem que consertar alguma coisa na sua história. Não te preocupa muito com as dificuldades, te preocupa mais em pensar no resultado, porque é o resultado que vai motivar você a fazer o que você tem que fazer. Então, tem gente que vai fazer algum empreendimento, vai fazer alguma coisa na sua própria vida, mas o irmão pensa em toda a dificuldade. Eu te digo, todo mundo que fica pensando na dificuldade fica muito angustiado e acaba não fazendo nada. Agora, eu quero que você pense justamente na bênção que vai ser você fazer aquele empreendimento que você quer. Fazer aquilo que você está achando que tem que ser feito. Pense menos na dificuldade e mais, de acordo com o autor, pense menos na dificuldade e mais no resultado dela. Sabendo disso, Crisóstomo assim declarou, né? Ele disse, né, que se você toma alguma resolução, considere mais o resultado e menos a dificuldade. Se colocar você, Deus, em tudo que você fizer, você vai encontrá-lo em tudo que você construir. Se tudo que você for fazer, você colocar Deus, tudo que você construir também terá Deus.
O problema está que algumas pessoas escolhem casamentos, escolhem namoros, escolhem profissões, escolhem ali trabalhos, escolhem coisas sem pedir a anuência do Senhor, sem colocar Deus no meio. Tem gente que faz amizades com pessoas, mas não pede permissão para o Senhor. E às vezes algumas dessas amizades acabam corrompendo você e destruindo você. Então o autor declara que se você colocar Deus em tudo o que você fizer, você vai encontrá-lo em tudo o que você construir. Diz Guina, W. Guina. Ele declara justamente que tudo o que você construir, se tiver Deus, ele também vai estar em tudo o que você terminar. Por isso, nesse sentimento de confiança, nesse sentimento de Salmo 23 aqui, o cristão é capaz de cantar mesmo quando o lamento pareça ser a expressão mais apropriada. É um fato que o crente consegue cantar mesmo em situações difíceis, mesmo em circunstâncias difíceis. E ele consegue cantar. Por quê? Porque ele coloca Deus em tudo, inclusive nas suas lutas. Então, leia o Salmo 23, e eu vou parar por aqui, nessa pequena perícope que fiz. Nos dias seguintes estarei continuando os versículos do Salmo 23, mas perceba, irmão, que é um fato. Existem algumas experiências que você vai aprender quando você passar pelo vale. Dessas experiências que você aprender, justamente absorva o crescimento no ambiente que você estiver passando pelo vale da sombra e da morte. Por quê? Porque Deus quer salvá-lo, Deus quer fortalecê-lo, Deus está presente em todo o ambiente do Salmo 23, mesmo passando pelo vale. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja ao seu lado, que haja força, haja vitalidade no dia de hoje, porque o Senhor está próximo dos seus filhos. Deus não está longe, Deus está próximo de nós. Então perceba no Salmo 23 de que o Senhor está próximo mesmo quando você passar pelo vale da sombra e da morte. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você e que o Espírito Santo esteja ao nosso redor. Vamos orar ao Senhor. Oremos então. Bondoso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por acordarmos toda manhã para te buscar. Obrigado, Senhor, por termos pessoas como o pastor, como a Rose e outras pessoas mais, Senhor, que estão nesse grupo aqui, que nos alivia nossa passagem pelo vale, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Débora está envolvida com essa viagem dos jovens para Campos do Jordão, Senhor. Não vou chamar de velho, vou chamar de jovem, Senhor. E que eles possam ter um dia especial na tua presença lá, Pai. Cuida dessa viagem, da ida e da volta, Senhor. Cuida de todos. E permita, Pai, que tudo que acontecer nesse encontro, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu nome. Que as pessoas voltem mais fortalecidas, Pai. Temos também, Pai, o caso do furto lá na igreja do irmão, lá na Paraíba, Senhor. Eu te peço que tu cuide dessa situação, Senhor. E se for para nós perdermos os nossos bens, Senhor, para nós percebermos que a gente faz melhor, sem toda essa tecnologia, sem toda esses bens que nós temos, Senhor, nos ensina, Senhor, porque nós queremos e eu quero, Pai, fazer a tua vontade do teu jeito, não do meu jeito. E falar sobre os vales que nós passamos, Senhor. Eu nem tenho ideia se eu estou no vale ou se eu estou no topo, Senhor. Em muitas das situações eu estou no topo, muitas das situações eu estou no vale, Senhor. Mas eu quero pedir a Ti, Senhor, nunca me abandone, Pai. Nunca permita, Pai, que eu passe pelo vale e não aprenda. Não vou nem te pedir, Pai, para mim evitar os vales que eu preciso passar. Só não deixa, Senhor, que eu passe pelo vale e me afunde mais ainda, Senhor. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero usar o exemplo de Davi, Senhor, que toda vez que eu errar, Pai, eu quero me aproximar de Ti, eu quero o Teu perdão, Senhor. Então me ajude, Senhor,
Permita, Senhor, que entre os vales e montes que eu tenho na minha vida, Senhor, eu seja útil na tua obra, em qualquer das situações, Senhor. Permita, Pai, que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, que eu possa ser usado, Senhor, no momento do vale, não às vezes nem para tirar a pessoa do vale, mas para ser um, um ombro amigo, Senhor, um braço que dizer, olha, eu estou contigo. Então me ajuda, Pai, para que isso seja uma realidade. A gente se encontra com tantas pessoas, Senhor, em vários momentos, principalmente na igreja, Pai. A gente não sabe o que estão passando na vida dessas pessoas. A gente não sabe qual é a situação. Então, permita que nós sejamos usados, Senhor. Que esse Gol Six seja usado, Senhor, para levar alento, levar a tua presença, Pai, na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos acordando essa hora, Senhor, se nós estamos nos dispondo a te buscar, Senhor, é porque a gente quer fazer a diferença, a gente quer fazer o mundo melhor. E que a nossa história seja uma história somente contigo, Senhor. Seja uma história de sucesso, Pai. Uma história de amadurecimento, de crescimento espiritual e mais ainda, Senhor, de conforto e suporte para outras pessoas. É isso que eu te peço, Pai, entregando esse domingo nas tuas mãos, entregando tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém.